Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje nós não teremos necessariamente uma base bíblica, mas o objetivo desse vídeo é mais um agradecimento, um bate-papo, uma reflexão acerca do ano de 2022. De antemão, quero agradecer a todos aqueles que se inscreveram no canal do YouTube. Pelo Instagram você pode acessar o link desse canal, Biblificados, na bio do YouTube, e pode estar se inscrevendo, né? Nós estamos aí com 59, salvo engano, 59 inscritos. Agradeço muito por cada um, obrigada pelo apoio. E como eu sempre tenho dito, não os enxergo como números, eu enxergo como vidas importantes, vidas valorosas e vidas a quem eu quero impactar com a mensagem do Evangelho, impactar com as reflexões, impactar com as verdades bíblicas, que cada vida em si ele tem trazido. Então, obrigada mesmo a vocês que têm me acompanhado. Tá? Um beijão no coração, continue acompanhando, compartilhe com familiares, compartilhe com amigos, que isso também ajuda muito, muito, muito a divulgação em si. Então, chegando no fim de ano, 2022 está prestes a acabar, 2023 já está batendo na porta. E é interessante que final de ano a gente fica meio com aquela sensação de melancolia, né, de retrospectiva. E eu, particularmente, eu gosto muito de fazer retrospectiva dos anos que eu vivo. Exatamente para eu ter uma noção, né, de como foi aquele ano, de se realmente eu alcancei minhas metas, se eu consegui ser uma pessoa melhor. A gente vive, no mínimo que a gente tem que ser cada dia uma pessoa melhor, né? Então eu sempre coloco na balança, será que eu fui uma irmã melhor, uma filha melhor, uma ovelha melhor, uma tia melhor, uma amiga melhor? Será que eu fui um ser humano melhor? Então eu sempre, final de ano, eu gosto de trazer essa retrospectiva pessoal. Isso aqui não é uma doutrina, isso aqui não é uma regra. Cada um faz, tem gente que não faz, tem gente que gosta de fazer. Estou falando de mim. É algo pessoal meu, que eu trago comigo. E eu acho bem essa retrospectiva. Então, eu confesso que 2022 foi um ano muito bom para mim. E eu ouso dizer que foi um dos melhores anos da minha vida. 2020, porque os anos que antecederam 2022 foram anos muito árduos. 2020 foi um ano muito difícil para mim. Eu passei por uma tempestade e confesso que eu pensei que eu iria naufragar. Quem acompanhou isso de perto sabe do que eu estou falando. Talvez em outro momento eu traga o meu testemunho aqui, porque o meu testemunho é algo muito meu, né? O que eu passei, apesar de que tornou-se algo público, mas foi algo muito pessoal, muito eu e Deus. Então, tenho certeza que se eu trouxer aqui, eu não vou trazer com tantos detalhes. Não será um testemunho rico de detalhes, mas eu vou dar uma peneirada e falar por alto o que aconteceu. Mas 2020 foi um ano árduo. 2021 foi meio que uma transição, né? Uma preparação, eu diria assim, para que 2022 viesse da forma que viesse. Então 2022 foi um ano bacana. Trabalhei pra caramba, ainda bem que eu tô de férias. As férias estão quase aí no final, dia 4, se assim o bondoso Deus permitir, retorno ao trabalho. Mas tem sido muito, muito gratificante as férias, tenho descansado, tenho comido, dormido muito. Eu estava ali na lanchonete agora há pouco, antes de vir gravar, e eu estava conversando com uma pessoa que o que eu mais tenho feito nessas férias, tenho tentado fazer é comer e dormir. Porque por conta da vida corrida, eu tenho comido pouco e dormido pouco. Então, aproveitando as férias, né, para comer e dormir bastante. Isso é bom a gente cuidar do corpo, é bom a gente cuidar da saúde, e sono e alimentação são coisas essenciais para a nossa vida, não é mesmo? Então, 2020 foi esse ano muito bom, e foi um ano onde eu aprendi
muito, amadureci bastante. Também, né, chegou aí os 32 anos. 32 anos já chegaram na... queridos, a idade chega. A idade chega. Tô falando igual uma velhinha. Mas foi um ano que amadureci muito. Amadureci em questão de fé. Minha fé ela chegou num nível muito bom, sabe? De crer mesmo em Deus, não pelo que Ele pode me dar, mas por quem Ele é. E eu acho que um grande desafio do cristianismo é a gente crer em Deus, não pelo que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é, na essência dele, sabe? E isso é fantástico. Quando Deus vai se revelando quem Ele é para nós, independentemente de Ele nos abençoar ou não. Independentemente de Ele fazer algo extraordinário ou não na nossa vida. Porque, queridos, é muito fácil crer em Deus quando a gente recebe de Deus. É por isso que, infelizmente, tem se propagado essa maldita, me perdoe a palavra, mas essa maldita teologia da prosperidade, onde se prega que Deus ele dá e ele tem a obrigação de dar, mas que Deus não tem a obrigação de dar nada pra gente. Tudo que a gente recebe de Deus é dádiva, é presente, sabe? E é a graça, é fruto da graça, e graça é favor imerecido. A gente não merece, mas ainda assim Ele nos favorece. Infelizmente, essa teologia da prosperidade tem pregado isso. Então, as igrejas estão abarrotadas de pessoas que vão a Deus pelo que Ele pode dar. E quando elas não recebem isso, elas se frustram. Queridos, quantas pessoas estão frustradas porque Deus não deu isso ou aquilo, porque Deus não curou, porque Deus não deu o marido que queria, a esposa que queria, o carro que queria, a casa que queria. Então, assim, é como se Deus... Eu estava conversando com o meu coordenador um dia desses, com o meu coordenador lá do trabalho. Eu estava falando para ele que, infelizmente, as pessoas têm visto Deus... ou se é chegado a Deus como se Deus fosse um gênio da lâmpada, que você balança ali, né, faz aquela fricção ali, e aí ele sai, e você faz pedidos e ele realiza, e pronto. E isso massageia seu ego. Mas, queridos, Deus não é o gênio da lâmpada, tá? Tem muita coisa que você vai pedir a Ele não vai te dar, entendeu? Porque a Bíblia também vai nos lembrar que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E a Bíblia também vai nos lembrar que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Os caminhos de Deus são bem mais altos do que os nossos. Então, assim, Deus não é, sabe, um ser que está lá só esperando você bater a porta ou você buscá-lo para que ele te mime e te encha de presentes. Ele é um pai. E Ele, de fato, abençoa os seus filhos. Mas isso está muito além da nossa vontade, sabe? E, infelizmente, tem muita gente por aí olhando Deus de uma forma errada, crendo nesse Deus imaginário. Porque um Deus que dá tudo que você quer é um Deus imaginário. Esse Deus não é um Deus das Escrituras. Esse Deus não é o Deus do Evangelho. Esse Deus não é o Deus pregado por Jesus, porque Jesus lembrou que no mundo teríamos aflições, mas também nos encorajou a termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele já venceu o mundo na cruz, venceu a morte na cruz. Então, assim, essa vida de mar de rosas, essa vida de tudo fácil, essa vida que você não pode passar por privação financeira, esse evangelho que você não pode adoecer, esse evangelho que parece que você está blindado, protegido numa redoma de vidro, que esse não é o evangelho da Bíblia. Infelizmente tem muita gente caminhando cego. E eu lembro que Jesus certa vez confrontou os fariseus, chamando eles guia de cegos. Eles eram cegos porque não enxergavam a lei como ela deveria ser enxergada. E eles guiavam outros cegos. Infelizmente, hoje, tem muito cego, guia de cego. E os dois acabarão caindo no buraco. Como pode um cego guiar outro cego? Isso é inadmissível. Mas Deus, Ele é real.
Não esse Deus pintado pela teologia da prosperidade, mas um Deus que abençoa se Ele quiser. Também se Ele não quiser, Ele não abençoa. Sabe? É um Deus que é. É um Deus que é. Foi assim que Ele se manifestou ao faraó, ao povo de Israel. Diga a eles que eu sou. Eu sou. Quando ele, na sua conversa com Moisés, diga a eles que eu sou. Então Deus, Ele é. Ele não precisa de mim e você para existir. Ele não precisa da nossa adoração. A gente que precisa dele para sobreviver. Até o fôlego de vida que temos não é nosso, é dele. E quão bom seria se a gente desse conta disso. E é um momento propício para a gente pensar nisso. É agora fim de ano. Né? É agora fim de ano. Onde um ano se finda, outro vem. Tantas incertezas. E aí tem as promessas, né? Tem gente que promete emagrecer. Tem gente que promete mundos e fundos, né? Tem gente que está parecendo político, prometendo mundos e fundos. Quando virar 2023, eu quero saber o que esse povo vai fazer com tanta promessa. Falando em promessas, queridos, a Bíblia vai nos lembrar, claro que aqui tem um contexto, mas que a gente não deve fazer promessas nem votos, que a gente não tenha certeza de que a gente venha cumprir. Isso é interessante e é um tema legal para a gente discutir, porque fim de ano, geralmente as pessoas fazem promessas. Ano que vem eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí muitas vezes a gente já chega no meio de 2023 e não cumpriu nada do que a gente prometeu. Eu particularmente, eu tenho um receio de fazer promessas exatamente por isso. Porque meu grande medo de fazer a promessa é não conseguir cumpri-la. E aí você tá taxada como mentirosa. Então eu prefiro não prometer. Para vocês terem uma ideia, eu viajei no início das férias, passei uma semana viajando, fui a algumas cidades, mas eu entrei em contato com algumas pessoas e aí todo mundo queria me ver, só que não dá para ver todo mundo, por questão financeira, questão de trajeto mesmo. Então eu falei para algumas pessoas, não vou prometer te ver. Se der, a gente se vê, se não der, paciência, né? Vamos esperar em Deus aí, quem sabe um dia a gente se veja novamente. Mas eu não prometi, exatamente porque eu sabia que não daria para ver todo mundo, como não deu, com um monte de gente que eu queria muito ver e não consegui ver por causa dessa questão de transporte e tudo. Desculpa. Então eu preferi não prometer, sabe? Promessa é algo muito sério. Então tome cuidado nesse fim de ano para você não prometer aí mundos e fundos e depois de 2023 você se vê emaranhado num monte de promessas, tá? Então assim, espere em Deus. E por falar em promessas, espere nas promessas de Deus. Que eu tenho certeza que elas vão se cumprir para a sua vida. Se tem alguém, já que estamos falando de promessa, de prometer, de cumprir promessa, se tem alguém que cumpre promessa, é Deus. A gente falha. É por isso que eu não gosto de prometer, porque eu sei que em algum momento eu vou falhar, né? E é chato a gente falhar, é chato a gente decepcionar pessoas, ainda que isso aconteça naturalmente, porque somos humanos. Eu não sou a Super Luana. Se alguém acreditou que eu sou a Super Luana, enganou-se. Enganou-se. Mas Deus, ele é cumpridor de promessas. Ele cumpre. Se a gente vê de Gênesis a Apocalipse, a gente vai ver Deus cumprindo promessas ao seu povo. E a maior promessa de Deus está em Cristo Jesus. Ele nos dá vida e vida em abundância, uma vez que Cristo morreu por nós. E essa vida plena e abundante que temos como promessa em Jesus. Essa vida plena, queridos. A vida é muito preciosa. E, sabe, muito rápida, muito breve, para a gente vivê-la de qualquer jeito. E eu deixo aqui uma pergunta retórica. O que você tem feito com a sua vida? Como você tem levado a sua vida? Como você tem conduzido a sua vida? Como você tem andado? Como está o seu coração nesse fim de ano? Ele está em paz? Ele está confiante em Deus? Ele está esperançoso? Ou
Ou ele está cheio de mágoa, de amargura, de rancor, ou você está aí decepcionado com Deus e o mundo, decepcionado com a vida, se achando um Zé, uma Maria ninguém, misericórdia. Misericórdia. Ou você está empolgado, cheio de plano e está deixando Deus de fora da sua agenda. Como é que está a sua vida? É uma pergunta retórica, mas que essa palavra possa te abençoar e te dar luz de alguma forma. Que Deus nos abençoe e nos dê um restinho de ano maravilhoso debaixo da sua graça. Que 2023 seja o ano de Deus em nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Um abração e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.